Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz nessa noite? Encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Os que trouxeram a Bíblia sem perder tempo, abram comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Já se empolgou, né? Atos, capítulo 19, versículo 1 a seguir. Glória a Deus. Veio algum pentecostal para essa reunião aqui? Maravilha. Atos 19 está escrito assim: E enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. E aí achou alguns discípulos e perguntou-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E responderam eles: Não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tomou-lhes a ele: E em que fostes batizados então? E responderam: No batismo de João. Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria após dele, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas, quanto profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Aperte a mão dela com carinho, até ela falar aleluia. E já vai no ouvido do irmão e da irmã, diga para ele: engole esse chiclete. Eu avisei. Feche os olhos. Pai, nesta noite nós estamos à sua presença. E oramos uma vez mais para que este lugar continue sendo o palco da sua revelação. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra nesta noite, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga o céu sobre esta igreja nesta noite. Manda do céu para a terra uma comitiva de anjos. E estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora em nome de Jesus. E a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada tem um livro histórico no Novo Testamento que todos nós cristãos deveríamos ter as suas histórias memorizadas. Eu falo do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos deveria ter outro nome. Deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Porque neste livro eu vejo mais a ação de Deus do que a ação dos homens. Aliás, Deus sem os homens continua sendo Deus. Já os homens sem Deus não valem nada. Em Atos capítulo 19, eu tenho uma história muito linda. O apóstolo São Paulo, o apóstolo dos gentios, está entrando na cidade de Éfeso para poder evangelizar aquele povo e trazer a eles a palavra do evangelho que pode mudar as vidas. O que poucos conhecem é que Paulo entrou nessa cidade por 2 vezes. Quantas vezes? Na primeira vez ele foi impedido de pregar na cidade, porque ele estava fora do tempo de Deus. Era desejo dele pregar no lugar, mas não era ainda o desejo de Deus que o lugar fosse impactado pela sua presença, pelo menos não naquele tempo. E quem conhece a história bíblica vai ver Paulo fugindo da cidade na calada da noite, envergonhado, porque sofria risco sob ameaça de morte. Mas o tempo passou, e aqui em Atos 19 chega o tempo oportuno. E quando ele entra naquela cidade, ele entra de uma vez por todas para desbancar os demônios que mandavam naquele lugar.
E pelo poder de Deus, através da vida de Paulo, a vida da grande cidade de Éfeso nunca mais foi a mesma. O intuito da pregação dessa noite é que quando você voltar para a sua casa, quando você entrar no seu reduto, no seu reino, você volte para mudar a sua casa da água para o vinho. Eu profetizo que ao término deste culto você vai ter tanto poder de Deus, mas tanto poder de Deus que alguns crentes vão transpirar azeite. E outros não vão voltar andando para casa, vão voltar voando nas asas de um novo tempo. Só quem crê nisso dá mais um grito de glória, por favor. Todavia, para entendermos o que se passa aqui, eu preciso narrar uma história. E como sempre, peço a sua atenção para que acompanhe comigo a história que eu vou pregar. Paulo, o apóstolo dos gentios, plantou igrejas em diversos lugares. Plantou vários tipos de igrejas. Em cada uma ficou a marca do apóstolo. Por exemplo, na Galácia, Paulo pregou o evangelho e fundou uma igreja baseada e fundamentada no amor. Já em Corinto, Paulo plantou uma igreja baseada e fundamentada nos dons do Espírito Santo. Quando ele vai a Tessalônica, ele prega uma igreja e fundamenta ela na doutrina da esperança, da vida futura, sobre o arrebatamento da igreja. Então, cada igreja tinha uma característica. E essas características eram colocadas exatamente dentro do ponto de vista de Deus e do momento em que o apóstolo vivia. Para entendermos o que se passa em Atos 19, eu preciso que você retorne comigo alguns capítulos antes. E você vai entender que Paulo estava participando de uma grande festa na cidade de Corinto. Qual o nome da cidade? Acotovela o seu irmão, diga, conhece Corinto? Corinto era uma cidade na Grécia. E foi ali que Paulo fundamentou o evangelho pentecostal. A igreja de Corinto foi fundada com tanta graça, com tanta glória, que para você participar do culto, você tinha que chegar antes do culto terminar de fato, e pegar uma senha com um diácono na porta da igreja. Pergunte para quê? Só falo se todo mundo perguntar. A senha era para você saber qual era o momento que você poderia profetizar. Não entendeu? Eu vou repetir. Era para você saber qual era o momento que você podia exercitar o dom profético que havia em você. Como assim, pastor? A igreja de Corinto tinha tanta glória e tanta graça que todos os membros, do maior ao menor, eram cheios do Espírito Santo. Consegue imaginar um culto na igreja de Corinto? Vamos tentar imaginar. Olhe para o irmão da esquerda. Você está em Corinto agora. Olhe para o irmão da esquerda. Cuidado, pergunte por quê. Esse aí tem o dom da revelação. Olhe para o da direita. Esse tem o dom de interpretar línguas estranhas. Olhe para aquele que está naquele canto. Aquele tem o dom de operação de maravilhas. Olhe para aquele que está naquele outro canto. Aquele expulsa demônios com força. Olhe para aqueles que estão na galeria. Aqueles lá têm a palavra profética e a variedade de línguas estranhas nos seus lábios. Ou seja, todos os membros da igreja eram possuídos pela unção do Espírito Santo. O meu sonho é que Deus me dê um dia uma igreja assim para pastorear. Uma igreja que eu não tenha que jogar fogo no povo, mas uma igreja que o povo jogue fogo em cima da gente. Uma igreja possuída pela glória divina. E assim era a grande igreja de Corinto. O tempo passou, a igreja de Corinto se fundamentou. E era costume naquela época as igrejas se reunirem uma vez por ano para comemorarem o aniversário da igreja. Isso se dava exatamente no dia do Pentecostes ou na festa do Pentecostes. Você vai encontrar em alguns textos da Bíblia Paulo dizendo: que pena que esse ano não pude estar convosco na festa do Pentecostes. Nesse dia era a data da inauguração da igreja. Atos 19 antecede o aniversário da igreja cristã daquele tempo em Corinto. E o culto em Corinto foi tremendo. Se hoje uma multidão como essa se apinha para ouvir um pregador como eu, com essa voz de taquara rachada, imagine se você recebesse uma carta, você sendo da Tessalônica, Galácia, ou de alguma igreja, e dizendo: irmãos, esse ano a festa será comemorada na cidade de Corinto. E o pastor da igreja de Corinto será um anfitrião da festa. E ele então envia o convite dizendo quem serão os pregadores da festa. Imagina ele dizendo: a festa será de apenas um dia, teremos 4 cultos, teremos 3 cultos como de ensino e um grande culto evangelístico à noite. Pregadores: Pedro, João, Paulo e Apolo.
Não, você não entendeu? Eu vou repetir. Já pensou você receber uma carta e falar: gente, quem nós vamos ouvir hoje? Pedro, João, Paulo. Era uma festa. Eu quero que você entre comigo na festa de Corinto. Começou a festa, as caravanas vieram de perto, de longe, estão no anfiteatro a céu aberto, e o pastor da igreja dizendo: irmão, sem delonga, vamos ouvir aqui o nosso primeiro pregador da manhã. E vai pregar Pedro. Qual o nome dele? Também conhecido como Cefas. E Pedro, quando vai pregar com aquele jeito meio grosseiro, porque era um homem matuto, era um pescador, começa a falar coisas incisivas com a igreja, e de repente ele começa a dizer: cuidado vocês pecadores, porque a terra que agora existe não mais existirá. O céu e a terra passarão através de um estrépito e grande alarido, e os elementos ardendo em fogo desse mundo se desfarão, e Deus punirá os pecadores com esse fogo. Se você abrir as epístolas de Pedro, você vai ver que ele era efusivo acerca da santidade. Pedro não abria concessão para o diabo. Pedro sabia do que o diabo era capaz de fazer com um crente meia boca, e por isso ele dizia: santidade já. Após ter terminado a pregação, a igreja está em silêncio. Não era um silêncio de reprovação, era um silêncio de tensão. As pessoas entenderam o recado. Aqueles que estão com a vida meio lá, meio cá, estão suando frio. E o anfitrião da festa deve ter pegado o microfone dizendo: irmãos, esse é Pedro, andou ao lado do Senhor, o diabo sofre na mão dele. Mas agora vamos para o segundo culto. E a segunda mensagem desta manhã está a cargo de João, o apóstolo. E sobe um ancião. Ele olha para aquela multidão, está todo mundo tenso com a mensagem de Pedro ainda. E eu imagino João dizendo: calma, irmãos, eu conheço Pedro. Sempre foi desse jeito, sempre foi impulsivo. Ele pulou nas águas quando a gente andava com Jesus. Teve um dia que ele falou que queria ser mais santo do que nós todos. Esse é o pastor Pedro. Mas para vocês que estão apavorados, eu tenho uma mensagem diferente. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, o nosso Senhor. E o apóstolo do amor convence o coração das pessoas, e o que estava tenso fica mais tranquilo. Termina o culto da manhã, o povo sai para o almoço. Após o almoço, todo mundo está de volta. O culto da tarde. E no culto da tarde está todo mundo preocupado, está todo mundo ansioso. O pastor anunciou: à tarde teremos apenas um pregador. E o nome dele? Paulo de Tarso. E todo mundo falando, a notícia esparramava, a igreja havia crescido, e alguns dizendo: eu ouvi falar que esse homem é tremendo, tem uma cabeça gigante, cheio de Deus. E quando vai Paulo pregar naquela festa da igreja de Corinto, eu imagino o que aconteceu. Um homem pequenino de 1,5 metro de altura, uma cabeça gigante, calvo por natureza. Há quem diga que ele era caolho, há quem diga que ele era manco de uma perna. Esse era o modelo fotográfico de Deus naquele dia. E todo mundo olhando para ele, dizendo: como é que ele vai falar 3, 4 horas se ele não tem nenhum apontamento, não tem papel? Também com a cabeça daquele tamanho não precisava. E Paulo começa a olhar para os irmãos e dizer: estou vindo de uma grande conferência em Tessalônica, e dado uma pergunta que os tessalonicenses me fizeram, eu orei a Deus, e Deus me deu uma nova doutrina, uma nova matéria. Nesta tarde eu pregarei sobre escatologia. E eu imagino o povo olhando, dizendo: e que é isso, Paulo? E ele dizendo: escatologia é a doutrina das últimas coisas. Os tessalonicenses estavam preocupados sobre os que morreram. Qual é o destino da alma dos que morreram? E eu então trouxe a eles o seguinte ensinamento por revelação divina. E Paulo começa a dizer: chegará um dia que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Os crentes começam a dar glória a Deus, e Paulo começa a inserir palavras de vitória. E quando termina aquela tarde, a igreja está possuída pela glória divina. No culto da noite, o pregador é Apolo. Nós encontramos o nome dele em Atos 19. Apolo foi o grande pregador de encerramento da festa de aniversário. Pena que eu não tenho aqui nenhuma das mensagens de Apolo para tentar explicar ou desenhar para vocês. A Bíblia diz que era um exímio pregador, o mais eloquente de todos. E quem falou isso não foi um outro, senão Paulo. Para Paulo parar, se curvar diante de um pregador, é porque ele era bom.
Imagine uma mistura de Jerônimo com Germano, com Ben-Hinn. Imagina a mistura desses homens com todos os maiores pregadores do mundo, Oral Roberts, Pat Robertson, David Oral, e todos esses juntos, e uma unhazinha do pastor Marco Feliciano. Era uma mistura desses homens que fazia Apolo ser o maior de todos os pregadores da história. E quando ele termina de pregar, os crentes voltam para casa, como alguns vão voltar aqui hoje, cheios de Deus, batizados com o Espírito Santo, curados e alegres. Após tudo isso, a igreja se despede e os obreiros se reúnem na casa de Pedro. Na casa de quem? E é Pedro quem, junto dos irmãos, tem a incumbência como presidente do ministério de Jerusalém, de dar a palavra ao apóstolo que ali estava, que era Paulo. A história diz que Pedro, reunido com os demais, chamaram Paulo para uma conversa e disseram a ele: irmão Paulo, o senhor já não é mais um jovem. E nós sabemos das suas muitas lutas, das suas cicatrizes, das dificuldades que o senhor tem para sobreviver, de como as pessoas lhe tratam mal. E por isso a igreja reunida, chegamos à seguinte conclusão: o senhor não pode mais caminhar e arriscar a sua vida pela terra. Nós vamos comprar uma casa de veraneio para o senhor. E nesta casa de veraneio nós queremos que o senhor termine os seus dias escrevendo para nós. Escreva para nós tudo aquilo que Jesus tem lhe revelado. Você é mais importante para a igreja vivo do que morto. E por isso não queremos que o senhor mais pregue o evangelho por aí, nem por acolá. Não precisa mais se esforçar tanto. A sua palavra escrita é mais poderosa do que a sua palavra verbal. É nesse momento que acontece uma das histórias mais emocionantes da Bíblia. A tradição diz que Paulo inclina a cabeça e começa a gemer. E começa a dizer: ai. E ao dizer ai, alguém pergunta: onde é que está doendo, Paulo? Foi a comida que fez mal? E ele insiste: ai. O que é que está doendo, Paulo? É a mente, de tanto te jogarem de cima de muralhas. Ele insiste: ai. Ai o quê? E ele grita: ai de mim, se não anunciar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falta nesses dias em que vivemos, mude a música, pastor Roberto, homens e mulheres com a mesma espiritualidade de Paulo. Um homem que não se vendeu, um homem que não buscava o glamour, as luzes à ribalta, um homem que vivia e respirava o evangelho, um homem que não temia nada e a ninguém. Quando interpelado sobre as suas muitas enfermidades, sobre a sua inanição, ele diz: nada me separa do amor de Cristo, nem a altura, nem a profundidade, nada. Porque com Cristo eu sei ter tudo e também sei passar por necessidade, mas o meu Redentor é maior do que qualquer outra coisa. Eu sei em quem eu tenho crido. É esse homem que agora, municiado desta palavra, e a igreja não consegue pará-lo, recebe uma grande oferta, e com esta oferta ele retorna para Éfeso. Qual o nome da cidade? Éfeso estava entragada na garganta dele. É como se tivesse feito um bloqueio. Ele não conseguia engolir, saber que foi naquela cidade e foi expulso dela na calada de uma noite. Ele queria, era uma questão de honra para ele. Também pudera pregar em Éfeso, não era nada fácil. Éfeso não era um vilarejo como era Antioquia. Éfeso não era uma cidade pequenina como Nazaré. Éfeso era uma megalópole, quase 1 milhão de habitantes no seu tempo. 1 milhão de habitantes gregos. Habitantes do quê? E quem conhece gregos sabe como eles são arrogantes. São arrogantes porque são bonitos. São arrogantes porque detêm conhecimento. Eles são os pais de muitas matérias, como matemática, astrologia e outras coisas mais. Os gregos detêm essa cultura e esse conhecimento, detêm a beleza. Daí vem os jargões que dizem aí: nossa, aquele homem parece um deus grego, aquela mulher parece uma deusa grega. Imagine um povo rico, um povo bonito e um povo inteligente. O que é que esse povo precisa? De nada, aparentemente falando. Quando Paulo entra dentro da Grécia, ele encontra um povo que tinha tanto medo das divindades que criaram deuses para tudo quanto é tipo e tudo quanto é gosto. Lembra quando ele entra na capital da Grécia, em Atenas? Ele vai caminhando por uma rua, e nesta rua tem deuses e imagens de todos os tamanhos, até que ele para de frente de um altar vazio, e lá está escrito assim: este altar nós oferecemos ao Deus desconhecido.
Eles tinham tanto medo de deixar alguma divindade sem adorar, que só para não caírem no erro disso, criaram um altar para um Deus que não tinha rosto nem aparência. E Paulo, sábio como era, na frente desse altar, grita para todos os gregos ouvirem: eu conheço esse Deus desconhecido. Eu sou mensageiro desse Deus desconhecido. E a autoridade com a qual ele ministrava era tão poderosa, que ele conseguia fazer as pessoas mais intelectuais se curvarem diante da sua sabedoria. Mas Éfeso precisava de um trabalho melhor. Éfeso não precisava de um homem sábio para pregar. Éfeso não precisava de um homem intelectualmente preparado, nem politicamente preparado, porque ele já foi lá outra vez com essas prerrogativas. Ele entrou na cidade como um homem que sabia falar muito e foi expulso. Ele entrou dizendo que ele era um cidadão judeu e romano e foi expulso. Ele entrou dizendo que era filho de nobres e foi expulso. Então ele cria uma nova estratégia. E é essa estratégia que eu quero que você aprenda nessa noite. Ao entrar naquela cidade, ele percebe que o espírito que manda naquela cidade é um espírito maligno, é um potentado. Não é como esses demôniozinhos que se manifestam em nossos cultos, que eu chamo de demônios kamikaze. Demônio o quê? Você não acha, não concorda comigo? Imagine uma reunião com 4.000 crentes cheios do Espírito Santo, vem um demônio se manifestar. É um demônio maluco, é suicida. Ele se manifestou porque cansou de existir da terra e só tem um poder capaz de mandar ele para o inferno. É a voz da igreja que expulsa no nome de Jesus. São demônios kamikazes. Mas o demônio que mandava naquela cidade não era um demônio com D minúsculo, era um potentado, era uma potestade maligna. E ele tem nome. O nome dele é deusa Diana. Qual o nome? Se você entrar nos livros de história, você vai encontrar ali em Éfeso uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana. Diana também era conhecida como Afrodite, a deusa do amor, a deusa da sensualidade, a deusa da promiscuidade e a deusa da fertilidade. Tudo isso em um demônio só. A história diz que esse templo era tão majestoso que ele tinha 800 pórticos. Era quadrado, 200 pórticos de cada lado. E em cada um desses pórticos ou portas havia uma prostituta legalizada pela prefeitura da cidade, que recebia um alvará para poder cultuar a deusa através do sexo explícito e ilícito. Esta era a religião desses homens e mulheres. E aqui eu chamo a atenção de vocês, porque parece que o espírito Diana voltou a operar no nosso mundo. Se Éfeso tem homens e mulheres bonitos, ricos e inteligentes, tais homens e mulheres bonitos, ricos e inteligentes deveriam ter uma religião santa e pura. Mas qual é a religião deles? A religião deles é uma religião promíscua. É uma religião de libertinagem, de sexo ilícito. É uma religião podre. E parece que eu vejo isso acontecer todos os dias no nosso país. Se tem um grupo de pessoas no nosso país que são aplaudidas por todos, são os atores e as atrizes da televisão, ou mesmo os grandes baluartes de Hollywood, porque eles são bonitos, são inteligentes, são ricos, mas não tem nada a ver com família, são promíscuos, e por isso apoiam o homossexualismo, por isso apoiam o lesbianismo, e por isso apoiam que homem e mulher não tem que se casar para fazer sexo. Para eles somos como animais no cio, que devemos fazer as porcariadas aos olhos nus das pessoas. Foi nesse lugar que Paulo entrou, um homem santo, numa cidade com 1 milhão de seres humanos pervertidos. Meu corpo está arrepiado. Um santo no meio de 1 milhão de pessoas pervertidas. Como é que ele não vai ser expulso de novo desse lugar? Na primeira vez ele foi expulso porque ele tentou ganhar aqueles homens com aquilo que eles tinham: sabedoria, inteligência e influência. E Paulo percebeu que isso não os convenceu. E agora ele volta para a cidade, mas agora ele leva outras armas. Se prepare aí porque nós vamos decolar. Paulo leva a arma da revelação. Paulo leva a arma do Espírito. Paulo leva o poder sobre os demônios. Paulo leva a palavra profética. Paulo leva o poder do Espírito Santo. Paulo entra na cidade de Éfeso e começa a amarrar os demônios.
Paulo começa a determinar que quem manda naquele lugar não é o espírito de Diana, mas tem um espírito maior do que o espírito de Diana. É o espírito de Jesus de Nazaré, que vai operar milagres naquele lugar. Por favor, murche a barriga, estufe o peito e levante a mão direita para o céu. Agarre o ombro de quem está do seu lado. Por favor, agarrou, chacoalhe a pessoa e diga para ela: não basta beleza, não basta inteligência, não basta riqueza. Diga: esse mundo só vai se curvar diante de Jesus se você mostrar a eles o poder do Espírito Santo. E só quem tem esse poder, não dá um grito não, dá um berro dentro desse lugar. Os maiores avivamentos da história da igreja não foram provocados por engravatadinhos bonitos. Os maiores avivamentos da história do cristianismo não foram provocados por pessoas ricas e pomposas. Os maiores avivamentos foram provocados por homens e mulheres poderosos. Eu vou repetir: homens e mulheres poderosos. Homens e mulheres que quando olhavam para os pés não viam sapato. Quando olhavam para os pés eles viam poder para pisar sobre demônios. Quando olhavam para as mãos não viam relógios, anéis ou esmaltes. Quando olhavam para as mãos viam poder para curar os enfermos. Homens e mulheres que andavam pelas ruas e quando olhavam para a sombra se arrepiavam, porque sabiam que se fossem cheios do Espírito Santo, até a sua sombra podia levantar os doentes. Homens e mulheres com tanta unção que até o pano tirado do corpo deles arrastava o diabo para o inferno. Deus esta noite vai levantar uma geração em Belo Horizonte desse jeito. Não se assuste depois desta noite, quando você chegar nas esquinas de Belo Horizonte e encontrar um crente com a mão levantada desse jeito, falando em línguas estranhas. Eu profetizo a falência do império das trevas em Belo Horizonte. Não vai sobrar demônio nem para fazer macumba nessa cidade mais, porque Deus te dará esta autoridade. Tome o seu assento de novo. Ah, meu Deus! Paulo, quando entra em Éfeso da segunda vez, ele entra de maneira estratégica. Ele não entra gritando, falando de Jesus. Ele não entra dizendo eu sou cristão. Ele entra e a primeira coisa que ele faz é sondar o território do inimigo. Enquanto o velho sermão diga: aprenda, seja estrategista. Não se encara o diabo de cara. Conheça o seu inimigo. Descubra as fraquezas dele. Pastor, e o diabo tem fraqueza? Se tem. E a maior fraqueza que ele tem é a que nós menos usamos. Pergunte qual. Só falo se todo mundo perguntar. O diabo não suporta ver um crente com um sorriso nos lábios. O diabo não suporta ver você vender o almoço para comprar janta, morar numa casa caindo aos pedaços, a peste da sogra te atormentando todo dia, desempregado, só com 2 dentes na boca, e quando alguém pergunta como é que vai, você diz: vai tudo bem. Nesta noite, descubra esta estratégia. Quer vencer o diabo? Para de andar de ombro caído pela terra. Para de andar com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Para de ficar colocando porcariazinhas no Facebook. Hoje eu estou deprê. Hoje eu estou com meu coração para... Larga a mão de ser otário. Para de fazer essas besteiras. Mostre para o diabo quem você é. Você é poderoso, você é grande. Vença o diabo com esse sorriso nos lábios. Vença o diabo com essas armas espirituais que Deus te deu. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Então, com todo respeito, se você é batizado com o Espírito Santo, por que não falou em línguas até agora? Ah, pastor, eu tenho que sentir. Você tem que sentir o quê, bobão?
Você não tem que sentir nada, a língua é sua. Quem fala em línguas não fala a homens, fala direto a Deus. Atravessa a nuvem, atravessa o céu. Usa este poder, usa, põe para fora, põe para fora. Mostre a Satanás que você tem poder. Você tem poder, você tem poder. Paulo cercou a cidade. Paulo olhou para a esquerda, olhou para a direita, olhou para frente e viu que o diabo mandava naquela cidade. Éfeso não era só a capital da idolatria, pastor Jerônimo. Éfeso era a capital do ocultismo daquele mundo. Nós vamos encontrar em Atos 19 e 20, depois de uma revolução espiritual, Paulo dizendo: os maiores feiticeiros da cidade vinham em praça pública, queimavam seus livros de magia, queimavam as suas poções mágicas. O que foi que aconteceu? Paulo entrou naquela cidade e mostrou que o diabo tem poder, mas o espírito que estava em Paulo tinha todo o poder. Por favor, não subestime o seu inimigo. Não subestime um espírito que vive desde a eternidade passada e derrubou o nosso primeiro pai. E desde então vem derrubando ministérios e cercando cidades inteiras. Não subestime o diabo. O diabo não é um lixozinho pequeno. Pastor, então o senhor quer que eu tenha medo dele? Também não tem que ter medo dele. Você tem que saber quem você é. Não importa o que ele é, desde que você saiba quem você é. Você é poderoso no Senhor. Um homem de 1,5 metros, manco de uma perna, andando em Éfeso. Os belos gregos e as gregas passando perto dele. Quando passavam por ele, eu imagino as mulheres conversando. O que a mãe daquele moço fez? Ela deve ter jogado pedra na deusa. Eu imagino eles brincando, vendo Paulo, um homem calvo de 1,5 metros, meio caolho, e alguém olhando para ele dizendo: que homem é esse? E alguém dizendo: se você não der sacrifícios à deusa, ela vai te dar um marido igual a ele. E o povo procurando uma madeira para bater e isolar. Quem olhava para ele na esfera humana não via nada. Mas quando Paulo ia andando, os demônios iam se escondendo. É desse jeito que você vai sair daqui hoje. Eu estou dizendo, você vai sair daqui hoje de cabeça erguida. Você não vai fugir da rua do cemitério. Vai passar na frente do terreiro de macumba. Se for preciso, vai botar a cara lá e fazer assim, ó. Vai mostrar para o diabo quem você é. Quem tem poder aqui? Quem tem poder? Quem tem o Espírito Santo? Então dá um grito, tira o pé do chão. Vai, mostra a autoridade. Quando Paulo entra naquela cidade, depois de sondar as estratégias do inimigo, ele procura uma coisa: ele procura o único órgão capaz de tirar a força das trevas de uma cidade. Paulo não procura o governo da cidade. Paulo não procura os grandes centros de armamento bélico da cidade. Paulo procura uma igreja. Paulo procura o quê? E não é que virando uma das esquinas ele encontra 12 crentes que estão vindo. Ele vê 12 homens vindo pela rua. Eles não tinham marca de crente, não tinham selo de crente, não tinha Bíblia naquela época. Mas quando Paulo olha para eles, foi empatia espiritual. Ele olhou e viu neles o Espírito Santo. E quando cruza com eles, Paulo pergunta: irmãos, conheceis o Espírito Santo? A primeira coisa é os 12 olhando um para o outro e dizendo: como é que esse homem sabe que nós somos crentes? E eu imagino Paulo ensinando: o que está em vocês também está em mim.
coisa que Paulo pergunta é: vocês conhecem o Espírito Santo? Paulo não perguntou o nome da igreja. Paulo não perguntou a que convenção pertencia. Paulo não perguntou se era pentecostal, neopentecostal, tradicional. Paulo olhou e perguntou: a sua igreja tem o Espírito Santo? E os homens olharam para ele e disseram: nós só conhecemos o batismo de João. Fomos batizados nas águas, mas nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Nesse momento eu imagino Paulo dando uma gargalhada santa, olhando para o céu e dizendo: agora eu entendi por que o diabo manda nessa cidade. Essa cidade tem uma igreja, mas essa igreja não tem poder, não tem unção. Essa igreja não conhece a presença do Espírito Santo. Era como se Paulo estivesse olhando para a cidade e dito: a cidade vai ser sempre dominada pelo maligno. Porque não basta ter uma igreja de nome, de aparência, de presença. Não basta estar em um ministério que tem programa de televisão. Não basta ter um canal, uma emissora de televisão. Não basta ter uma música que encanta os ouvidos. Se esta igreja deixa a cidade ser perdida nas drogas, perdida na prostituição, perdida pelos campos e valados. Deus nesta noite está nos dando uma direção que poucos conhecem. Eu já vi acontecer nesta igreja aqui coisas que eu nunca vi no mundo inteiro. Eu já preguei em quase 70 nações, em quase 1.700 cidades, mas eu nunca vi uma igreja com arte de guerra espiritual como essa. E eu estou falando aqui sem o preço de achar que eu estou fazendo média com o pastor Jerônimo, que eu não preciso disso, ele sabe disso. Tanto é que eu tenho trazido os meus obreiros aqui para aprendermos e levarmos embora. Os crentes que vêm para esse culto, eles não são normais. Os crentes que participam desses cultos aqui não são normais. E você pode produzir esta autoridade no meio da rua, dentro do seu trabalho, na faculdade, na universidade. Eu vou profetizar que vai ter um rebuliço em Belo Horizonte. Vai acontecer um rebuliço em Belo Horizonte. Os crentes vão para a rua falar em línguas estranhas, vão fazer compras falando em línguas estranhas, vão estar no shopping falando em línguas estranhas, vão caminhar por essa cidade e expulsar Zé Pilintra, Zé Pilantra, demônios de todas as sortes, vão começar a desaparecer dessa cidade, porque Deus vai te dar autoridade. Quem pega essa autoridade? Quem pega essa autoridade? Tome o seu assento de novo. Ah, meu Deus. Você não sabe o poder que está dentro de você. Você não tem noção do que um homem ou uma mulher possuído pela presença do Espírito Santo podem fazer. Você pode conquistar todos os seus sonhos. Você pode ser o melhor em todas as áreas da sua vida. Se você souber esta potência de Deus que está dentro de você, a sabedoria que está contida dentro de você, a autoridade espiritual que está dentro de você, você nunca mais vai andar se curvando diante de ninguém. A presença do Espírito Santo eleva o homem. Homens e mulheres possuídos pelo Espírito Santo mudam culturas, mudam cidades, mudam domínios. Todos os avivamentos, como eu disse para vocês, e parto para a conclusão, são provocados por homens e mulheres que querem uma mudança. A primeira coisa que tem que acontecer na sua vida
É você olhar para o espelho e falar para aquele cidadão que está do outro lado: você precisa tomar vergonha na cara. Você não é meia boca. Você é cheio do Espírito Santo. Não existe demônio grande o suficiente para te amarrar. Não tem obra de macumba para te pegar. Não tem palavra negativa jogada por quem quer que seja que pegue em você. Quando você fica cheio do Espírito Santo, você fica imune a qualquer arma do diabo. O problema é que nós temos autoridade, temos o poder, mas nós não usamos. Só lembramos que temos nesse culto. Tem pessoas que, se ficarem uma semana sem vir na igreja, ficarão uma semana sem falar em línguas estranhas. Ficarão uma semana sem pisar firme na terra, olhando para os demônios, mesmo não os vendo. Você sabe que eles estão ali. O pastor Paul Yang-Shu, quando esteve no Brasil alguns anos atrás, ele disse que quando ele andava do aeroporto de Guarulhos para o local do evento, ele via demônios nos prédios, demônios nas árvores, demônios em tudo quanto é lugar. E ele disse que por onde ele passava com a comitiva, os demônios se escondiam. E é isso que tem que acontecer. Você tem que mudar a sua consciência. Você tem que botar na sua cabecinha aí que você, embora seja de carne e osso, você tem autoridade sobre todos os demônios. Eu ouvi no gabinete do pastor Jerônimo agora há pouquinho ele me dizendo uma frase que eu sempre uso e vou repetir aqui: o mais fraco crente aqui, aquele crente capenga, domingueiro, o mais fraco, ele é mais forte do que o império de Satanás inteiro. Quando os 12 acreditaram em Paulo, a Bíblia diz que Paulo pediu para que eles se ajoelhassem. E Paulo, tendo colocado a mão sobre eles, todos foram cheios do Espírito Santo. Pastor Roberto, muda a música e eu encerro aqui, trazendo à sua memória algumas coisas de Atos dos Apóstolos que não acontecem nos nossos dias. Todas as vezes que você abrir a Bíblia em Atos e ver a manifestação do Espírito Santo, não há concessões. Todos os presentes ficam cheios do Espírito Santo. Eu vou repetir. Todas as vezes que a igreja está reunida em Atos dos Apóstolos, não fica um crente sem receber o Espírito Santo. Pedro está pregando em Cesareia Marítima, na casa de um homem da alta corte italiana. A Bíblia diz que enquanto Pedro pregava, caiu o Espírito Santo sobre todos os presentes. Não eram crentes, não eram homens que temiam a Deus, mas enquanto Pedro pregava, eles creram e todos foram cheios do Espírito Santo. Você vai encontrar Filipe fazendo um grande trabalho evangelístico. A Bíblia diz que por onde Filipe passava, a presença de Deus impactava a todos os que estavam presentes. Em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam na casa. Paulo encontrou 12, poderia um não acreditar, mas não, todos receberam. Agora me responda uma pergunta: por que aqui entre nós estamos na mesma fé, no mesmo lugar, cremos no mesmo Deus, e tem gente que fica me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre? Me explica. Me explique. Está na hora de nós começarmos a cobrar dos vizinhos que sentam do nosso lado postura de adoração. Porque homens e mulheres que vêm para uma reunião como essa só com o corpo físico, eles atrapalham o movimento. Eu vou repetir, eles atrapalham o movimento. E eu explico por quê. Você pode estar com a maior empolgação do mundo, chega num irmão todo animado e diz: a paz do Senhor, irmão. O irmão pega na sua mão e diz assim: paz do Senhor. Ele mata a gente. Senta perto de uma pessoa que não presta atenção no culto para você ver. Ela já perdeu a bênção dela há muito tempo. Você vai perder a sua também por ficar perto dele. Quando eu comecei a orar aqui, nós falamos sobre pessoas mascando chiclete. Tinha um rapaz sentado aqui na minha frente.
Pois ele continuou mascando chiclete, não deu 5 minutos, saiu do culto e foi embora. Sabe por quê? São pessoas que não vêm para receber a Deus. E nós vamos orar para isso acontecer mais. Essas pessoas que não querem nada com Deus, por favor, vá para a praça, vá para o cinema. Mas aqui só vem a quem quer receber. Só quem quer ser cheio do Espírito Santo. Chega! Quantos querem sair daqui cheios do Espírito Santo? Fiquem de pé, por favor. Fiquem de pé, por favor. Pegue na mão de quem está do seu lado. Se a frieza pega, se a depressão passa, o fogo pega mais rápido. Antes de você pegar na mão da pessoa que está do seu lado, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui dentro nunca falou em línguas estranhas? Levante a mão para eu ver. Segure a mão aí erguida. Irmão, olhe aí do lado, vê se tem alguém com a mão levantada. Tem? Você que é batizado com o Espírito Santo, põe a mão no ombro da pessoa para mim. Quando alguém colocar a mão no seu ombro, você pode abaixar a sua mão. Todo mundo te abraçou? Você que colocou a mão no ombro dele, permaneça. E a outra mão que está vazia, pega na mão de quem está do outro lado. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Deixa eu quebrar aqui, porque eu ainda tenho 10 minutos. Deixa eu quebrar aqui. O que te atrapalha? Qual é o impedimento que um crente tem para não receber o batismo com o Espírito Santo? Preste atenção. Primeiro, a primeira coisa que impede você de receber o batismo com o Espírito Santo é não conhecer o Espírito Santo. Escute. Tem pessoas que pensam que não podem receber o batismo com o Espírito Santo porque pecaram de manhã, porque pecaram à tarde. Aí o diabo fala: você nunca vai falar em línguas porque você é um pecador. Então escute aqui. Se você é tão pecador desse jeito, o que você está fazendo aqui dentro? Como assim, pastor? O diabo é um mentiroso, porque ele sabe que o Espírito Santo não é para quem é forte, é para quem é fraco. Cadê meu paletó? Por favor, Charles, venha com o paletó aqui, fique atrás de mim com ele aberto. Só me coloque quando eu pedir. A Bíblia diz que quando os irmãos estavam reunidos em Atos 2, quando o Espírito Santo veio sobre eles, os irmãos foram revestidos de poder. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Não entendi. Revestido. Eu estou vestido com essa blusa. Mas para encarar o frio, quando ele é muito frio, só com a blusa eu não dou conta. Todos os crentes são vestidos com a salvação. Mas o poder do Espírito Santo é um revestimento. Só que tem gente que aguenta o tranco. Meu sogro assembleiano passou 40 anos dentro da igreja, nunca falou em línguas, morreu e foi para o céu. Por que ele nunca falou, pastor? Ele falou: eu não preciso. Era um homem forte, firme, nunca precisou de revestimento. Mas eu, como fui fraquinho, entrei na igreja de Jesus. Ou o Senhor me reveste ou eu não dou conta. Uma semana na igreja, com a vida ainda cheia de erros, cometendo pecados. Num culto, as minhas lágrimas desceram. Veio Jesus e me revestiu com o Espírito Santo. Você está entendendo? Batismo com o Espírito Santo não é para crente forte. Crente que é forte não precisa disso. Ele agarra o diabo pelo chifre. Mas os fracos precisam. Cadê os fracos que precisam do batismo com o Espírito Santo? Coloque, se faz do jeito que você estava. A pessoa que não é batizada, agarra ela pelo ombro para mim. Segundo, tem pessoas aqui dentro que já receberam e não sabem. Dos que nunca falaram em línguas aqui, quem já acordou um dia, sorriu e disse: meu Deus, eu sonhei que estava falando em línguas? Levante a mão. Dos que nunca falaram, levante a mão. Dos que sonharam, levante a mão, segura a mão. Você sonhou que estava falando em línguas? Você já sonhou que estava falando em russo? Não? Já sonhou que estava falando em chinês? Pergunte a mim: por que não, pastor? Porque você não sabe falar russo nem chinês. Agora, como é que você sonhou que estava falando em línguas?
Jesus já te deu, é sua. Fala a elas. Ô pastor, mas e o medo? O medo já foi embora. Pastor, mas e a carne? Carne com fogo vira churrasco. Pastor, e o diabo? O diabo foi fazer uma visita lá em Dubai nessa noite, porque o céu de BH está cheio do Espírito Santo. Mais uma vez, quem nunca falou em línguas, levante a mão. Levante a mão. Olhe do lado da pessoa, ela está com a mão levantada. Você é batizado com o Espírito Santo? Agarra ela para mim. Isso, é para agarrar a pessoa. Quando alguém te agarrar, você abaixa a sua mão. E agora, pastor, nós vamos orar para Jesus batizar essas pessoas. Agora olhe para mim. Quando Jesus batizar a pessoa e ela começar a falar em línguas, você começa a dizer: aqui tem um, pastor, ó, aqui tem outro falando em línguas estranhas. E Jesus vai acender uma fogueira aqui no templo dos anjos. Quem está preparado? Ninguém colocou a mão no ombro de vocês. Só tem um trio aqui, ninguém vai ali orar. Pelo amor de Deus, pula de cadeira com alguém, entra no meio do fogo. Quem vai colocar a mão nesses três aqui para mim? Ó? Ninguém vai orar com eles. Tem um moço ali de camisa vermelha, só porque ele é feio. Isso, abraço aí. Aquele outro ali, ninguém vai orar com ele. Olha, tem um ali de roupa azul, ninguém põe a mão no ombro dele. Fecha os olhos. Pode abaixar a mão. Se ninguém colocou a mão em você, Jesus coloca. Você que está assistindo pelo telão, faz a mesma coisa. Vocês que estão aí embaixo, não importa o lugar onde você esteja, a presença do Senhor é contagiante. Meu Deus, onde houver um homem e uma mulher que querem, abre o céu sobre o templo dos anjos. Pai, batiza com o Espírito Santo agora. Eles não nasceram para outra coisa, nasceram para adorar o seu nome. Recebe o batismo agora. Fala em línguas. Tem gente falando em línguas aqui já. Já tem gente dizendo: ai Jesus, batiza mais. Batiza mais. Para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou. Vai, abre a boca, adore. Eles que são contra ti, ó Jeová. Nada pode te calar o louvor do meu coração. Nos manjares eu abro mão, nos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Recebe o batismo agora. Não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Meu Deus, por 60 segundos, ó Pai, eu vou levantar a minha voz. E onde houver um homem e uma mulher que nunca falaram em línguas estranhas, mas querem, precisam, Pai, não é uma questão de luxo, é uma questão de necessidade. Ela precisa vencer a fraqueza da carne, ele precisa vencer os vícios. Pai, dá a eles o idioma do céu agora. Batiza agora. Recebe agora. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Mesmo diante da morte, prefiro ser
fiel. Vamos vencer o medo de falar em línguas estranhas agora. Continue orando, continue orando, continue orando. Continue orando, continue orando. Vamos lá, Roberto. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu estou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Não vou te recebe o batismo com o Espírito Santo. Minha adoração exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, mesmo diante da morte. Para encerrar, levante a mão direita para o céu, falando em línguas, falando em línguas. Pastor, e eu que não estou falando, recebe agora. Diga: todos os demônios que mandam na minha cidade, no meu bairro, na minha casa, venham para a palma da minha mão agora. Fecha a sua mão. Eu conto até 3, você joga no chão e pisa em cima. 1, os demônios foram embora. 1,5, você está cheio do Espírito Santo. 2, a sua casa vai ficar cheia do Espírito Santo. 2,5, os seus filhos serão cheios do Espírito Santo. 3, jogue no chão, pisa em cima. Não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, mesmo diante da morte. Cadê um grito de glória a Deus? Prefiro ser fiel. Só quem está cheio do Espírito Santo dê uma salva de palmas a Jesus. Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra!